Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula, uma super aula, aula de número 3 do módulo Black, do terceiro e último módulo da nossa mentoria completa de gestão, gerenciamento de banca, ferramentas, estratégias e tudo que você precisa saber para que você possa ter consistência nas operações de cassino online. Ou seja, no Game Trade. O que você vai aprender aqui, o que nós já estamos aprendendo aqui, é para fazer você parar de depender de grupo de sinais, sala de sinais, de aplicativo, de robozinho, dessas coisas, e para que você tenha conhecimento técnico e matemático para que você possa operar nesse mercado que é 100% probabilístico, tá? Qualquer coisa que as pessoas falarem para você tentando te dar golpe, em questão de qualquer coisa que seja diferente disso, que não é um mercado probabilístico, você já sabe que está te enganando. E hoje eu vou ensinar mais algumas coisas, algumas informações para vocês aqui que talvez vocês não tenham, para que vocês não fiquem mais sendo enganados. Hoje eu vou explicar para vocês qual é a melhor estratégia para se operar, tanto em roleta, tanto em dados, backbull, em qualquer tipo de operação. Então, na aula anterior nós aprendemos sobre gestão de banca e que a gestão ela é composta de 4 componentes. Quais componentes são esses? Quais indicadores são esses? Primeiro, a catalogação, que a gente teve uma super aula de catalogação, aula anterior, aprendemos tudo sobre catalogação e agora nós vamos falar sobre estratégias. Na próxima aula nós vamos falar sobre o quê? Sobre ferramentas sistêmicas e por último vamos falar sobre gerenciamento, ok? Antes da gente entrar no nosso operacional novamente. Então vamos lá, hoje eu vou explicar para vocês respondendo muitas perguntas que eu recebi no meu Instagram. Para quem não me conhece, pessoal da Black, já fiquem cientes que eu estou disponibilizando essa aula no YouTube, que ela é como se fosse um resumão, né? Ela é vários pontos numa aula só, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais da mentoria e possam saber como que é essa super mentoria e como que é o conteúdo dessas aulas. Então saibam que essa é apenas uma aula das 12 aulas que nós temos só na mentoria Black. No total são 36 aulas na mentoria total. Ok? Então vamos lá. Quem tá chegando agora não me conhece, muito prazer, meu nome é El, sou o Rei Cassino, sou também matemático, empresário, investidor e sou o primeiro brasileiro a lançar um curso de cassino online no Brasil. Como você pode observar aí no meu canal, tem um vídeo de 2019 onde eu falo do meu curso da Fórmula da Riqueza, que foi o primeiro curso de cassino online no Brasil. Após isso surgiram muitos outros cursos, mas nada, hoje que eu saiba, pelo menos nunca vi um curso de gerenciamento. Nós somos a única mentoria que ensina você a ter gerenciamento. Por que o pessoal por aí não ensina a ter gerenciamento? Porque aqui a gente ensina você a ganhar. Por aí o pessoal tá querendo mais ensinar você a perder para que eles possam ganhar. Então aqui é o ganha-ganha, lá é o perde-ganha. Então vamos lá, falando aqui do nosso foco sobre qual que é a melhor estratégia para você operar na roleta. Muitas pessoas me perguntam e outras nem perguntam. Tem pessoas, eu vejo aqui pessoas entrando nos meus vídeos às vezes e comentando, eu fico com dó. Eu dou risada às vezes um pouquinho na hora assim, tipo, mas é uma risada assim, sabe? Uma risada sadia, e depois eu fico com dó, falo, puxa vida, olha só o que colocaram na cabeça da pessoa. Tem gente que comenta assim nos meus vídeos, operar cobrindo quase metade da mesa é fácil, eu quero ver operar colocando pouca ficha. Ou seja, o golpe é tão bem dado que a pessoa, sem ter a informação, ela é enganada muito facilmente. É por isso que vocês têm que ter informação, é por isso que eu trouxe esse gráfico probabilístico, né? Que é um gráfico de consistência de jogabilidade. Ou seja, para mostrar as probabilidades de ganho a médio e longo prazo de consistência em cada tipo de operação. Beleza? Então, vamos lá, vamos para matemática, vamos para a tela e eu vou exemplificar para vocês e mostrar o que é esse gráfico, beleza? Vamos lá, então o que vale a pena? Eu jogar com pouca ficha ou com muita ficha? Como vocês podem ver aí em cima, está escrito probabilidade de ganho do jogador, acima do gráfico aí. Essas duas faixas mais escuras que nós temos nos cantos dos gráficos é para que a gente inutilize essas partes do gráfico. Nós não estamos utilizando elas para nada, tá? O que vale no gráfico, esse W que vocês estão vendo aí, W de Well, vocês podem ver aí que em cima é verde, embaixo é vermelho. O que significa? Onde está verde é que você está aumentando as suas probabilidades de ganho do jogador, que é o que está lá em cima. Ou seja, passou dessa linha amarela, significa que você está em vantagem sobre a casa. Abaixou dessa linha amarela, significa que você está em desvantagem sobre a casa. Uma explicação rápida. A casa, a matemática joga a favor da casa. Então é por isso que tem a frase a casa sempre ganha. Vamos dar um exemplo da roleta. São 36 números mais o zero. Por que existe o zero? Para que haja um desempate para casa. Tendo em vista que, por exemplo, se você apostar nas opções que são binárias, que são vermelho e preto, altos e baixos, ou pares e ímpares, é metade para lá e metade para cá. 18 números para casa, 18 números para você, se você fecha metade da mesa. O zero é exatamente para empatar, desempatar a favor da casa. Ou seja, se você
você apostar no zero, você vai ter um pouquinho mais de chance do que a casa. Se você não apostar no zero, ela vai ter um pouquinho mais de chance do que você. Só que se você apostar no zero e você errar, você não vai bastar dobrar, você vai ter que fazer um pouquinho mais do que o dobro. É isso que as pessoas às vezes não sabem no gerenciamento, e é por isso que elas ficam trocando figurinha, ou começa até elas vão trocando figurinha até a hora que elas escapam um pouquinho do gerenciamento, e aí elas perdem o dinheiro delas. Então o que você nunca pode fazer, que nós estamos vendo no gráfico aí? Tampar poucas fichas na mesa, poucas casas na mesa. E eu vou explicar para vocês isso aí. Antes de explicar a parte matemática, eu vou explicar para vocês a parte neurológica, para vocês entenderem o que é que o jogo faz com a minha cabeça, com a sua cabeça, e é por que algumas pessoas perdem tanto dinheiro no jogo, perdem tanto dinheiro nesse mercado. Beleza? Então vamos falar sobre as roletas. Existem 3 tipos de roleta. Existe a roleta analógica, que é aquela onde uma pessoa, uma matéria humana, né, pega uma bolinha, né, pega a bolinha, quando se é de cartas a gente fala dealer ou croupier, pega uma bolinha, né, e rola sobre a roleta, e a bolinha rola e cai sobre o número. Isso é analógico, porque é tudo feito à mão. É tudo, não tem nada ali, tipo, digital. Não é um computador que joga, não é um sistema que pega essa bolinha e arremessa essa bolinha. Então ela é uma roleta analógica. Temos a roleta automática, que é aquela roleta onde ela é, tipo, vamos dizer, totalmente digital. Exemplo, as roletas Evolution que são Auto Roulette, por exemplo. Digital. Ela é um jogo, ou seja, é uma programação PHP. O que significa? É uma programação que vai sortear, é algoritmo de sorteio. Quando você vê aquela roletinha bonitinha jogando, mas é um negocinho digital, ou seja, é um 3D, é um desenho, não é uma pessoa, não é uma roleta de verdade. Aquilo lá, como que funciona o algoritmo desse jogo, desse game? É nada mais do que um sorteador. Você tem 37 números e esse sorteador ele vai sortear aleatoriamente esses números. Nós já aprendemos que a matemática vai fazer a médio e longo prazo que esses números se equilibrem e que, consequentemente, você vai ter basicamente a mesma probabilidade de ganho em cada número. Então, ponto número 1, já eu vou abrir um parênteses aqui para um golpe que você nunca mais vai cair. Primeiro golpe. Terminais, golpe dos terminais. Terminal 2 puxa não sei o que lá. Terminal não sei o que lá, puxa não sei o que lá. Meu amigo, sabe o que puxa? Conhecimento puxa não cair em golpe. E pessoa mal intencionada puxa você pro buraco. E puxa o seu dinheiro junto com ele. Então não existe esse negócio de número que puxa número. Isso aqui eu tô falando pra vocês, eu vou provar aqui probabilisticamente. E se você mesmo, não precisa nem eu te falar isso. Pega numa roleta os 500 últimas rodadas e você vai ouvir que os gurus falaram pra você lá que o número tal, o terminal tal, puxa tal. E você vai pegar os 500 últimos números e você vai ver se toda vez que cair um terminal 2, se ele realmente puxou o que o guru falou. Não vai puxar coisíssima nenhuma. Se você fizer isso 10 vezes, você vai ver que a probabilidade ela vai sempre ser a mesma, tá? Se você fizer isso 10 vezes, vai ter uma probabilidade que vai mostrar pra você um resultado que não tem nada a ver, que talvez o que ele falou que puxava é o número que menos vai sair. Então, por que existem esses tipos de golpes? Para que alguém mostre uma autoridade sobre um assunto, porque em terra de cego quem tem um olho é rei. Então, se você não sabe do que ele está falando, uma mentira contada com convicção se torna verdade. E se você não tem um conhecimento matemático e técnico para combater essa mentira, não, isso aí que você tá falando, isso aí você não vai me enganar, não. É a mesma coisa o cara que é traído, a mulher que é traída pelo cara, né? O cara fica enganando ela, tal, até ela saber. Depois que ela sabe, ele não vai mais enganar ela. E aqui é a mesma coisa, você está adquirindo conhecimento para que você não seja mais enganado, beleza? Então, golpe do terminal. Tal número puxa tal número. Já esquece, ninguém mais te engana com essa ladainha. Outro golpe que cai. Apostar com pouca ficha. O que é o golpe da pouca ficha? Funciona da seguinte forma. O cara lá, ele faz, primeira coisa, ele faz propaganda de casas de apostas e ele tem links de casas de apostas. Tem nego que ele quer tanto tirar o seu dinheiro que ele não tem nenhuma casa só, ele tem uma lista de 2, 3 e ele fala que é as casas de confiança dele. Mas peraí, ele não tem uma casa de confiança? Se a partir do momento que ele tem 2, ele não tem de confiança. Você concorda comigo que o marido que tem 2 mulheres, ele não é de confiança? Porque se ele tá tendo 2, se ele quer uma de confiança, ele vai ter uma só. Né? E se ele for de confiança, ele também vai ter uma só. Então não faz sentido. Como é que você vai ter 3 casas de confiança? Uai, não faz sentido. Se você confia em uma, você não vai precisar ter outras 2. Já começa a mentira por aí. Por que os caras colocam isso aí? Tenho 2, 3 casas de confiança minha. Porque se você já tiver cadastro na primeira, ele não vai ganhar mais na sua perda. Então ele vai fazer você cadastrar na segunda. Se você também tiver cadastro na segunda, ele vai mandar você pra terceira. Porque o objetivo dele é te dar o golpe e ganhar na sua perda. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto de golpe, não preciso nem falar, né, pessoal? Tem muita gente que fala por aí que é isso, que é número 1, que é não sei o que lá, tal. Você vê que o estilo de vida da pessoa não tem nada a ver com
com quem tá ganhando dinheiro. A pessoa não mostra, não é questão de mostrar, né? Eu não gosto de ostentar. Ostentação pra mim é Deus e família. Mas você vê ali, claramente, você entra numa rede social da pessoa, que a pessoa não tem uma renda compatível com uma pessoa que tá ganhando o que ela tá falando que tá ganhando. Uma pessoa, me desculpem, mas qualquer pessoa que opera com consistência no mercado, em um ano ele muda a vida dele totalmente. Ele tem um celular de última geração, ele tem um iPhone 14 do melhor, ele tem uns equipamentos da melhor qualidade, ele tem computadores da melhor qualidade. Agora você vê, às vezes, o cara operando, vamos dar um exemplo, numa máquina ali de R$ 800, um notebook velhinho, e tá falando que é o número 1, que ganha isso, que tá aquela... Gente, abra um olho. Isso aí eu acho que você não precisa... Tem golpe que tá escrito na cara que é golpe, né? Tem muito golpe por aí que você vê, que você fala, putz, tem cada anúncio que aparece no Facebook, no Instagram, que, meu Deus do céu, eu penso assim, como é que... Eu dou risada, eu penso, será que tem alguém que cai nisso? Mas o pior é que se o cara tá pagando e tá ali, é porque tem alguém caindo, né? Então, essa semana apareceu pra mim um cara falando que ele desenvolveu uma inteligência artificial que é 100% de acerto. 100% de acerto a inteligência artificial dele. É tão artificial porque a inteligência natural ele não tem pra falar um negócio desse aí, por incrível que pareça. O povo cai. Por que cai? Por causa dos 4 pontos que eu vou falar agora aí na sequência. E nós temos também a roleta semiautomática. Agora, por que eu tô falando pra vocês os 3 tipos de roleta aqui? Só pra ilustrar melhor pra vocês. Como que um cara pode ter a cara de pau de falar pra você que o número 2 puxa tal número, sendo que uma roleta é uma pessoa que tá jogando. Agora vamos pra física. Isso aqui é uma coisa básica, né? Lei de física básica. Se você jogar uma bolinha duas vezes, você não vai ter a mesma força sobre ela. Ou seja, a bolinha não vai ir pro mesmo lugar exatamente. Se você arremessar, por exemplo, uma bola de boliche, você não vai conseguir levar ela pro exato caminho 2 vezes iguais, arremessando 2 vezes. Então, gente, não caiam nesse tipo de golpe. Não tem como puxar um número, sendo que uma hora a bolinha vai com uma força, outra hora ela vai com outra força, e mesmo que ela for com uma exata força, ela vai bater em algum ponto daquela roleta na hora que ela pingar, que ela vai pular para outro lugar. Então, gente, é uma série de questões que são envolvidas nisso aí para que a bolinha vá para um lugar ou vá para o outro. É 100% probabilístico, eu volto a dizer para você. Qualquer operação de cassino, roleta, dados, baccarat, blackjack, tudo é 100% probabilidade, gente. É diferente de uma aposta esportiva que pode ter uma zebra. O time que entrar lá, às vezes o melhor jogador é expulso no começo do jogo. Aí sim depende de uma sorte. Agora, no nosso mercado não existe sorte. É 100% probabilístico. É isso que nós aprendemos analisando as estatísticas, que os gráficos nunca erram, nunca dá errado. Então... golpe que você não vai cair mais. Nego falar pra você que número puxa número. Como é que puxa? Por exemplo, vamos dar um exemplo da roleta. E eu vi os caras operando em roleta digital, auto roulette lá digital, e falando uma besteira dessa. Ou seja, meu amigo, o cara é tão bobo que ele nem estuda pra saber que aquilo ali é uma programação. E aquilo ali tá sorteando os números. É aleatório. Como é que ele pode falar que o número puxa o outro se é um sorteio aleatório? Não faz sentido. Se a casa fizesse um número puxar o outro, ela quebraria. Os cassinos quebrariam. Por quê? Porque se tivesse uma tendência de puxar mais um número que o outro, as pessoas iam descobrir e ia quebrar a casa. O que acontece? Cada dia que passa tem mais casa de aposta do que jogador na rua. Então vamos abrir o olho. Não caiam mais nesse golpe. Segundo ponto aí, a dopamina. O que é dopamina? Vamos ilustrar de uma forma mais simples aí. Dopamina é como se fosse um hormônio da felicidade, da alegria, do prazer, do bem-estar. É a dopamina que faz você ficar naquela euforia. Vamos colocar aí, naquela euforia, sabe? Imagina que você ganhou na Mega Sena. Acabou de ganhar ficou sabendo que você ganhou na Mega Sena. Esse momento é o momento que o seu cérebro vai receber uma descarga de produção de dopamina. Isso é o que acontece quando a gente joga. Por que as pessoas viciam em jogo? Jogo de videogame, jogo de computador, tudo? Por conta que é uma forte descarga de dopamina. Uma forte descarga neurológica. Então, o que acontece? Seu sistema ele fica ali naquela euforia. É por isso que as pessoas, quando estão jogando, às vezes não tem nem fome. Porque ela não consegue. A dopamina dela tá tão alta que ela não sente fome. Então, prestem atenção nisso. Nesse ponto que eu vou falar agora pra vocês. Existem 4 pontos que fazem qualquer pessoa perder dinheiro ou qualquer pessoa gastar dinheiro. E quais são esses 4 pontos que fazem qualquer ser humano comprar uma coisa? Mesmo que o ser humano não tenha dinheiro, ele vai tirar dinheiro do bolso por esses 4 motivos. O primeiro deles, o primeiro gatilho, é o medo. Se vamos colocar isso, se um ladrão, se um bandido apontar uma arma pra você na rua pra te assaltar, você entrega o celular? Entrega. Se você tiver dinheiro, você entrega pra ele? Entrega. Se você tiver dinheiro no banco, ele mandar você abrir ele e entregar, você vai entregar. Por quê? Por medo. Então você tira dinheiro do seu bolso por medo. Segundo motivo, segundo gatilho, a ganância.
e que é o gatilho mais importante nesse ponto aqui. Por que as pessoas caem em golpes aí? Essa questão do jogar com pouca ficha, por exemplo. Por que as pessoas caem no golpe? Por causa da ganância. Porque quando o camarada posta um vídeo pra você no YouTube jogando com pouca ficha, e ele fala pra você que... mostra pra você ele ganhando, o que ele tá querendo fazer pra você? Ele tá te dando um golpe, só que ele tá te dando um golpe de uma forma com que você não acha que é golpe. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Pelo gráfico, nós já aprendemos probabilisticamente. Aí vamos dar um exemplo. Se eu coloco uma ficha na mesa, a mesa tem 37 números, por exemplo, né? Então, como que eu faço essa conta? Eu vou fazer 100 dividido por 37, certo? Ou seja, se eu tampar um número, a minha chance de ganho é de 2,7, que é a vantagem da casa exatamente sobre o zero. Agora, se eu tampo 4 números... Olha, eu vou dar um exemplo pra vocês. Vezes 4. 2.7 vezes 4 dá 10.8. Ou seja, de cada 10 rodadas que você fizer essa aposta que os camaradas fazem aí, colocando 4 fichas da mesa, você vai perder 9 e você vai ganhar uma. Ou seja, eu já vou chegar nesse ponto que eu vou explicar pra você por que você não pode fazer isso com o seu cérebro. Existem 2 tipos de hormônios que a gente vai falar aqui. A dopamina, que eu falei tudo isso pra você, dessa parte positiva, e o cortisol, que seria a parte negativa, que seria o hormônio do estresse, se a gente pode dizer assim. Quando você toma Red, que você perde uma rodada na roleta, em qualquer jogo, o seu corpo passa a produzir mais cortisol naquele momento. Quando você toma o Red, o seu corpo produz cortisol. Cortisol alto é sinônimo de nervosismo, agressividade, tudo que você possa pensar de tristeza, de depressão, tudo que coisa ruim. E a dopamina também, ela tem que estar equilibrada, porque a dopamina em excesso, ela vai trazer, tudo que é em excesso vai trazer problema pra você. Mas vamos lá, se você tá passando 9 rodadas com o seu cortisol alto, o seu nível de estresse dentro daquela operação tá muito alto, ou seja, por que os caras fazem essa estratégia de mostrar pra você operando com pouca ficha? Como que eles fazem isso? Primeiro, eles pegam uma banca fake lá da casa e começam a gravar vídeo. Eles gravam 10 vídeos, 9 eles jogam fora, porque eles quebram a banca, e 1 dá certo. Então de 1.000 ele vai pra 4.000, de 10.000 ele vai pra 40.000. E aí o que ele faz com isso daí? Ele alavancando a banca, ele vai mandar esse vídeo pra você. Posta no YouTube. Você não vê os vídeos que os 9 que ele perdeu, você só vê o que ele ganhou. E ele nunca vai te mostrar o histórico, percebam isso. Não mostra o histórico nunca, jamais. Pra que você não veja que antes dele gravar aquele criativo que ele ganhou, ele gravou 10 que ele perdeu. 9 que ele perdeu. E vamos lá, e ele te mostra aquilo. Aí você fala o quê? Você cria um deus na sua cabeça que não existe. Você acha que aquele cara é foda, que as análises dele são foda, quando na verdade aquilo ali que ele fez uma vez e ele perdeu 9. E aí o que acontece? Aí você vai lá e mete dinheiro na banca, porque a sua ganância fala assim, nossa, eu vou fazer igual o cara que põe 4 fichas só, nossa, se eu ganho um tantão. E se eu não perco quase nada. Só que o que acontece? Você esquece de pensar matematicamente que de cada 10 vezes que você, 20 vezes que você fizer isso aí, em 10 você vai perder. Aliás, de cada 10 vezes que você fizer, em 9 você vai perder, em 1 você vai ganhar. É isso que eles não te contam. E é onde você cai no golpe. Ou seja, se nós aprendemos que nós estamos num mercado de alto risco, que é esse mercado, você tem que fazer o quê? Equilibrar. A sua dopamina, quando você está jogando, ela fica altíssima. E o seu nível de cortisol, quando você perde, fica altíssimo. Quando você ganha uma jogada, a dopamina sobe. Quando você perde, o cortisol sobe. O que você tem que fazer? Você tem que equilibrar. E como que você equilibra? Aí vamos pro gráfico. Quando você tampa 50% da mesa, você vai variar ganhos, perdas. Ganhos, perdas. Quando você ganhar, você vai ganhar um pouquinho. Quando você perder, você vai perder um pouquinho. Então o que acontece? Você não leva o seu cérebro a produzir dopamina em muito excesso. Consequentemente, você não cansa. Você pode perceber que quando você faz tipo de operação com pouca ficha ou com muita ficha, quando você toma um head, meu amigo, esqueça. O mesmo acontece do outro lado agora que eu falei sobre a questão de muita ficha. Tem pessoal por aí que fazendo grupo de sinais que os caras estão falando pra você cobrir coluna ou dúzia. Isso não existe. Quem opera de verdade no mercado nunca opera em coluna e dúzia. Porque nós estamos acabando de ver ali, ó, que o índice de assertividade, ou seja, o índice que vai trazer consistência na operação é tampar metade da mesa um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Por quê? Se você tampa 51, 52% da mesa, você tá um pouquinho de vantagem sobre a casa. Se você deixa de tampar um pouquinho, você tá um pouquinho de desvantagem. Agora, quando você fica muita vantagem sobre a casa, a hora que vier o red, meu amigo, o seu cortisol vai lá em cima e você vai precisar de 30 green para recuperar. Você não vai conseguir recuperar porque o seu cortisol vai estar alto, ou seja, você vai estar nervoso, você vai estar chateado, você vai estar puto. E aí o que você vai fazer? Você vai aumentar a mão e vai começar a colocar a aposta alta e a banca toda e bota tudo e aí você perde tudo porque você tá nervoso e você sai totalmente do gerenciamento e se expõe demais no mercado. O mesmo vale para quando você opera com pouca ficha. Você vai fazer tantas vezes aquilo lá que você vai perder que você vai ficar nervoso, vai chegar uma hora que você vai botar mais. E aí você vai perder de novo.
E aí você vai fazer o quê? Vai dar todo o seu dinheiro pra casa de apostas, e aí o cara que tá te promovendo aquilo lá, aquele tipo de estratégia que não é assertiva, ou seja, que você não tem probabilidade alguma de você ganhar a médio e longo prazo, você vai se ferrar e você vai perder o seu dinheiro. Por que as pessoas divulgam, então, estratégias com muitas fichas ou com poucas fichas? Porque são estratégias pra fazer você perder o seu dinheiro. Por que eles não divulgam estratégias que você cobre 50% da mesa? Porque eles não querem que você ganhe. Por que ele vai querer que você ganhe se quando você ganha, ele perde? Se o cara é afiliado de uma casa de apostas, se você depositou 2 mil e tirou 4 mil, fica ali negativo pra ele. Você sabia disso? Fica negativo pra ele. Agora, se você perdeu o seu dinheiro, ele ganha um pouco, a casa ganha um pouco. Todo mundo ganha e você perde. Então, meus amigos, não existe isso. É a mesma coisa eu ter uma loja e você entrar na minha loja e eu falar pra você assim, não compra aqui na minha loja. Existe isso? Não. O cara que é vendedor daquela loja, o dono daquela loja, ele quer que a loja tenha lucro. A mesma coisa é esses caras. Se os caras são afiliados de casa de apostas, se eles te enchem de grupo, de link de afiliado pra eles ganharem na sua perda, por que uma pessoa que ganha na sua perda vai querer fazer você ganhar? Isso não existe. Então parem de cair em golpes. Se o camarada divulga uma casa de apostas, link ali de afiliado, com aqueles números, códigos e tal, você sabe que é furada. Se o cara fala pra você que, por exemplo, outro tipo de golpe, tem atualização na roleta. Gente, a roleta é de 1790, nunca atualizou. Os números são os mesmos, as cores são as mesmas, as áreas da roleta são as mesmas, nunca vai atualizar. A roleta, qualquer operação no mercado é 100% probabilística. Você comprou uma mentoria para aprender a operar comigo. Daqui 1 ano você vai ter que comprar de novo? Não. Daqui 2 anos? Não. E por que os caras falam para você que atualiza o algoritmo do não sei o que lá? Porque ele já vai tirar dinheiro de você agora. Daqui a pouco ele lança um outro produto, ele vai tirar dinheiro de você de novo. E vai fazer você pensar que não deu certo por causa do jogo. Então agora eu vou tentar no jogo novo. Não, meu amigo. Não deu certo porque você está sendo enganado. Então abre o olho para que vocês não caiam mais nesses tipos de golpe. Nunca se opera com pouca ficha, nunca se opera com muita ficha. Por quê? Muita ficha, se o red vir, você vai ter que ter muito green para recuperar, você não vai ter cabeça, o cortisol vai lá em cima, você vai se lascar. Pouca ficha, o seu cortisol vai estar o tempo todo lá em cima, você não vai conseguir ganhar dinheiro. E lembrem disso, quando a galera posta por aí uma rodada na roleta ganhando, uma rodada no jogo ganhando, é uma rodada. Ele tá mostrando para você só a ponta do iceberg, ele não tá mostrando que ele tá perdendo. É por isso que ninguém, pelo menos eu não conheço, né? A gente sempre fala que eu sou o único trader que mostra o histórico, a galera não mostra, por quê? Porque não opera. Como é que o cara vai mostrar o histórico se não opera? Os caras mostram comprovante de Pix, que eles recebem da própria comissão, às vezes, que ele ganhou do seu dinheiro que você perdeu, ele posta lá que ele tá ganhando de operação, mas não é. Não posta sacando, não posta depositando, não posta histórico e tá te enganando e vocês estão caindo, mas caindo bonito mesmo, caindo bonito. Então parem de ser enganados. Façam isso e ajudem, né? Nos vídeos que vocês verem por aí que tiver esse tipo de prática, comecem a comentar, a falar, ajudem a fazer com que outras pessoas não caiam nesses tipos de golpe, porque o povo está sendo enganado, né? Então o povo está sendo enganado a rodo aí. Aprendemos sobre aqui, então, qual que é a melhor estratégia. As melhores estratégias são as que vão tampar sempre metade da mesa, no máximo 55% da mesa. Passou de 55% já não é uma boa estratégia, menos de 48% também não é uma boa estratégia. Beleza? Você tem que sempre ficar ali para que o seu cérebro tenha condições psicológicas, mentais, para que você possa operar, e é por isso que você não deve ficar muito tempo numa operação, de 10 a 30 minutos no máximo, estourando. Beleza? Agora vamos falar aqui, pessoal, na parte de estratégias, já aprendemos sobre catalogação, então aprendemos que a catalogação determina o momento da estratégia. E a estratégia determina o quê? O início da jogada, ou seja, o indicador de entrada na jogada. Mas ela não mostra, a estratégia não nos mostra quanto que a gente deve de entrar. Quem que mostra o valor da entrada? É a stake. Então, o que é stake? Stake é o valor da primeira entrada. Quando eu falar para vocês em live, pessoal, vamos entrar com uma stake de 10% da banca. Aliás, 10% da banca não. Nossa, bate na boca. 10% do valor da meta. Se a meta nossa for 3% da banca, 5% da banca, se eu vou entrar com 10% de 5%, eu vou entrar com 0,5%, 1%. As stakes estourando, explodindo no máximo, são 1% aí, estourando. Depende do valor da banca, isso nós aprendemos lá na aula 9 e 10 do módulo VIP, que está disponibilizado no YouTube gratuitamente, beleza? Meta diária, então, vezes... Como que você faz essa conta? Como é que eu faço para calcular 10% da minha meta diária? Minha meta é 100, você sabe que é 10. Mas para quem não sabe calcular, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a sua meta diária 100, você vai fazer 100 vezes 0,1 se for 10% e 0,2 se for 20%. Se for 15, 0,15. Beleza? Então faz meta diária 100 vezes 0,2 dá 20. Então você sabe que se você quer entrar com 20% de stake, 20% da meta diária, você vai entrar com R$20. E quando você pegar 5 greens, você sai da de cena e você para de operar naquele dia e volta só no outro.
beleza? Então, nunca de 5 a 10 greens no máximo por dia estourando. Se quiser pegar 3 greens também estourando, tá? Na aula sobre o Elman, a gente vai aprender, que é o gerenciamento de Elman, a gente vai aprender sobre a questão da manipulação do head, como que a gente vai manipular e criar heads dentro da mesa para que a gente possa entrar na catalogação e entrar na estratégia. E na segunda parte do Elman nós vamos aprender que momentos que a gente pega o sinal. Às vezes você vê o sinal repleto de green, pouquíssimos heads, mas você pensa, nossa, eu acho que pegaria um head. Não, head a gente não pega. Head a gente vai aprender como que usa o head. O head, ele é indicador de catalogação para início da estratégia, não é indicador para que a gente esteja operando naquele momento. É por isso que eu falo para vocês, não operem, não bota a ficha na mesa antes de terminar a mentoria. Não sejam teimosos. Lembrem-se que o mercado tira dos impacientes e dá aos pacientes. Hit e stop loss, nós já aprendemos que é a mesma coisa, é a quantidade que você está disposto a perder no dia, arriscar para que você tenha aquela meta diária. Então, se a sua meta diária é 100, qual que é o seu hit ideal? Depende de você. Quanto você está disposto a arriscar para ganhar esse 100? Obviamente que o stop loss seu nunca pode ser igual ou menor do que a sua meta, senão você vai tomar cachumbada toda vez, não vai conseguir bater a meta. Bateu a meta um dia e não bate 4. Aí o que acontece? Você passa a produzir muito cortisol no seu cérebro e você passa a ser um perdedor, a ter uma cabeça que você está perdendo muito e você vai lá e entrega todo o seu dinheiro pro mercado. Beleza? Então, 10 a 20% da meta diária, nós já aprendemos sobre stake. Aprendemos agora o que é hit stop loss, proteção no zero. Para dados, para backbull, quanto que eu faço de... Aliás, proteção no zero não, proteção para dados. Como que eu faço? 10% da stake. Então, se você entrou com 50% no player, proteção, aliás, R$50 no player, proteção de 5 no empate. Entrou com 50 no banker, proteção de 5 no empate. Sobre roleta, sobre proteção, a gente vai falar sobre proteção no curso de roleta, porque daí já é bem mais complexo, tem várias formas de entrada, a mesa é bem mais complexa. Como a mentoria é de dados, backbull, então a gente vai falar só sobre dados. Como que você faz a proteção do zero, então? Se fez a entrada de 50, sempre 10%. Aí você me fala assim, pô, mas hey, a minha banca ela é pequena, eu não tenho como entrar com uma stake de 50. Eu vou entrar com uma stake de 10. Quanto que eu vou proteger o zero? Com nada. Se você não tem condições de entrar com uma stake de 50, e quanto que é um head para uma stake de 50? É R$385. Então, o que eu falo para vocês? Que o objetivo de vocês tem que ser ter uma banca de no mínimo 1.155. Para que vocês tenham consistência na operação. Bancas abaixo de 1.155 para backbull não te dá consistência. Então, se você colocou R$500 ali de banca, você faz 700, você vai sacar, meu amigo, 200? É claro que não. Você tem que sacar todos os dias, mas quando você já tiver com a sua empresa estruturada, dando lucro. Lembrem-se que nós temos que vir para esse mercado com pensamento de investidor. Quem tem pensamento de empregado quer botar dinheiro hoje e tirar amanhã, botar dinheiro hoje e tirar amanhã. É a mesma coisa de um frango. Imagina o criador de frango, ele nasce os pintinhos, dali 10 dias ele mata. O pintinho não tá ainda, não virou frango, né? Ou planta, por exemplo. O cara plantou ali... tomate. Tomate tá pequenininho, ele vai lá e tira os tomates. O que vai acontecer? O tomate vai ter o valor que ele teria grande? Não. Então você precisa entender que esse negócio de operações em mercado financeiro, mercado de game trade, é a mesma coisa de uma empresa. Uma empresa demora 6 a 8 meses para atingir o ponto de equilíbrio, para pagar as contas, começar a pagar as contas e dar lucro. Aqui, meu amigo, não é assim, você vai botar 500 hoje, amanhã você tá com 800, você já saca os 300, deixa só os 500, o que vai acontecer? Ao dia que você quebrar, você não tem banca. Aí você começa a ter prejuízo. Quanto maior a sua banca, menor a porcentagem de entrada e mais proteção você tem, mais segurança você tem. Para backbull, a ficha mínima é 5. R$5. Então, para backbull, a banca mínima que você deve buscar ter é uma banca de 1.155. Se você começou com 200, 300, você já sabe lá que eu te expliquei lá no começo, na mentoria grátis, antes de você comprar a mentoria Black, que quem tem uma banca de 100, a probabilidade de ganho é bem baixa. Quem tem uma banca de 200, 300, todas as probabilidades estão lá na aula 9 e 10. Qualquer coisa vocês voltam lá. Então, gente, essa foi uma super aula, uma super aulona. Aprendemos sobre de tudo um pouco aqui e principalmente não tomar mais golpe, não ser mais enganado por aí. E se vocês me verem por aí esses tipos de golpe, ajudem a avisar, comentem no YouTube e tudo mais. E, enfim, meu canal já tomou um strike aqui, já tive que ficar alguns dias sem postar vídeo porque eu denunciei esses tipos de golpes aqui no YouTube e a galera que faz isso daí já meteram o correio denunciar e eu tomei strike. Se eu tomar um novo strike, meu canal vai cair, então já fica aí embaixo aí o link do meu canal reserva aí e abraço a todos, nós nos vemos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre ferramentas sistêmicas, vai ser uma super aula também, então caneta e papel na mão que na próxima aula nós vamos aprender muito aqui sobre ferramentas. Nós vamos ter que dividir essa aula em duas,
porque ela vai ser bem complexa, então caneta e papel na mão, aqui vocês saem a hora que vocês estiverem operando com muita maestria, com muita exatidão e com muito dinheiro do bolso. Beleza? Tô muito feliz com as mensagens de vocês, graças a Deus, essa semana completamos 1000 mentorados, graças a Deus, 0 reclamações, 0 pessoas falando que não gostou e só elogio, eu tô muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Então, me mandem os resultados de vocês, me mandem mensagens, que eu adoro receber as mensagens de vocês, me mandem o feedback de vocês, que o feedback de vocês é muito importante para que eu possa melhorar cada vez mais o conteúdo aqui. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula. Valeu!